Havendo o quórum legal e sob a proteção de Deus, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 40ª reunião ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Geraldo Weimann para que faça a leitura do artigo 22 do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, artigo 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização para eventos artísticos, culturais, esportivos e a produzir conhecimentos sobre a matéria. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 39ª reunião ordinária e da 7ª reunião extraordinária foi enviada a todos por correio eletrônico e desta forma eu coloco em discussão única as atas da 39ª reunião ordinária e da 7ª reunião extraordinária. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, estou tentando abrir aqui a ata. O senhor quer ela física? Eu prefiro aqui porque está difícil, a internet está lenta aqui. Faz a gentileza. Tá faltando a última folha. A última folha que eu quero. Nós recebemos a ata no final de semana, eu analisei, e hoje veio uma mudança da ata, até pedida por Vossa Excelência, presidente. E eu não concordo e eu quero expor para Vossa Excelência o motivo da não concordância. Aqui coloca o seguinte: logo após o termo da palavra ali pelos vereadores inscritos, o vereador César Godoy, aí na condição dos trabalhos da Câmara de Vereadores, invocando questão de ordem e transmitindo os trabalhos ao vereador vice-presidente Dimar Geraldo Salomão, foi interrompido por manifestação não autorizada pela presidência. Ato contínuo e por insistência na fala não autorizada, foi cassada a palavra do vereador Fernando Malon nos termos regimentais. Eu só quero colocar para Vossa Excelências que eu analisei o vídeo da última reunião e ali ficou muito claro que eu tinha acabado de manifestar na palavra livre, o vereador Godoy pediu a parte, eu não concedi, veio para cá, mostra daí o vereador Godoy dizendo que ia encerrar a sessão da Câmara, mas daí mudou e pediu uma questão de ordem e passou a presidência para o vice-presidente. Naquele momento, então, o vice-presidente estava na presidência dos trabalhos. E eu invoquei uma questão de ordem e me dirigi ao presidente, Edmar Salomão, dizendo que a questão de ordem não poderia servir para falar no mérito sobre o que eu falei. É isso que eu estava tentando manifestar naquele momento, quando o vereador Godoy disse que eu não precisava ensiná-lo o regimento interno, no que eu retruquei dizendo que ele não sabia o regimento interno. Enfim, foi isso que aconteceu. Portanto, eu pedi uma palavra eu pedi uma questão de ordem ao presidente naquele momento, que é o vereador Edmar Salomão. O vereador Godoy não estava na presidência dos trabalhos naquele momento. Portanto, eu não interrompi o vereador Godoy. Eu tinha me dirigido ao presidente em exercício, pedi uma questão de ordem, e eu fui interrompido pelo vereador Godoy. Então, eu não concordo de que eu interrompi a manifestação do vereador Godoy. Eu tinha pedido a questão de ordem, ele dizendo que não poderia ser feito dessa forma, e, portanto, não concordo com essa situação. Eu não interrompi, no meu entender, eu não interrompi o vereador Godoy. Então, essa parte eu não concordo. Continua em discussão a ata. Me manifestando bem rapidamente, eu também não acho que isso, eu não quero, de forma alguma, repisar o que já aconteceu, mas o fato só, vereador, o que eu quis dizer é que, eu ainda tentei reproduzir, que independente de quem fosse o presidente, o senhor pediu a questão de ordem e ela não lhe foi concedida, porque o presidente não concedeu. Mas, se o senhor fica mais tranquilo assim... Não, mas, vamos tratar cordialmente, presidente. Como nós... mesmo cordialmente, eu estou com a palavra. Mas, se isso tranquiliza, eu também não quero melindrar, porque já foi feito demais. Faço o seguinte... Eu solicito ao Márcio Stiz, que é quem faz a redação, que simplesmente exclua aquela parte que eu sugeri a mudança. Tá? Porque os registros ficam no áudio... Aquela primeira que foi mandada na Fica a primeira. Dessa forma, vou colocar em votação, e quero deixar isso bem claro, para não melindrar. Não quero, não preciso, e tá, o áudio cada um interprete da forma que entender por melhor. Então, eu vou colocar em votação, quero que fique muito claro aos vereadores,
a ata enviada via e-mail sem a alteração que eu propus, a qual retiro de público agora. Então, evidentemente que se ela for aprovada, essa aqui não vai ser assinada, vai ser excluída. Dessa forma, coloco em votação as atas da 30ª reunião ordinária sem alteração proposta, sem votação, inclusive, da alteração, e da 7ª extraordinária, solicitando os vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as atas da 39ª reunião ordinária, feita antes da alteração proposta, e também a da 7ª reunião extraordinária. Dito isso, a ata não será transmitida aos senhores e será, em momento oportuno, enviada para assinatura. Apenas a ata da reunião extraordinária que será assinada agora. Antes de pedir ao vereador Peti para que faça a leitura do expediente, eu gostaria de cumprimentar o ex-vereador. Eu não vou mencionar a ex-vereadora Adriana, porque ela já é presença assídua na casa, mas gostaria de cumprimentar o ex-vereador Dr. Moraes, que hoje nos prestigia aqui, dizer para o senhor que, além de um grande vereador, é uma grande pessoa e que, sempre que possível, esteja nessa casa. Também cumprimentar todos os outros que nos prestigiam aqui pessoalmente e também pela internet. Ainda em tempo, a ata que sem alteração chega à minha mão, por isso vou assinar, senhor vereador, a ata sem alteração que segue para a conferência e a assinatura dos demais. Dito isso, eu solicito ao secretário, vereador Peti, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 72, 2013, Diese Gapri, assunto de evolução de projetos de lei, cópias de lei. Encaminhamos cópia das leis números 3219, 3220 e 3221, referentes aos projetos 76, 55 e 77, dígito E. Anexo às leis, segue os termos de sanção e cópia da publicação. Sem mais para o momento, apresentamos os protestos de elevada estima e consideração. Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 73, de 2013, Diese Gapri, encaminha projetos de lei. Através do presente, encaminhamos em apenso os projetos de lei números 81, 85 e 86, com as respectivas justificativas. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Projeto de lei número 81/13 do Executivo Municipal autoriza o município de São Bento do Sul a receber em doação área de terra para fins que especifica. Projeto de lei número 85/13 do Executivo Municipal autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação dos Triatletas e Corredores de Rua, a Tricor. Projeto de lei número 86/13 do Executivo Municipal autoriza a abertura de créditos adicionais especial e suplementar no orçamento vigente do município. Ofício número 79, 2013, Cefim, prezado senhor, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, encaminhamos o balancete mensal do mês de julho de 2013 da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, administração direta. Atenciosamente, Paulo Iselci Tempas, secretário municipal de Finanças. A moção número 39/13, Geraldo Weiermann, ao Executivo Municipal de São Bento do Sul, com cópia à Secretaria de Saúde, solicitando estudo a respeito do atendimento nos postos de saúde de doente que residem em municípios limítrofes. Requerimento 30/13, de Mar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, com cópia à Universidade da Região de Joinville, Univille, solicitando a implantação de faixas indicativas e demais demarcações de espaço nos estacionamentos em frente à universidade, bem como melhorias na iluminação pública e a disponibilização de agentes de segurança. Requerimento número 31/13, Márcio Drevik, aos ilustríssimos vereadores desta Casa de Leis, requerendo espaço da Tribuna Popular Livre para a professora Luciane Raquel Rank, sobre a educação em São Bento do Sul. Requerimento de informação número 36/13, Márcio Drevik, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Educação, solicitando a lista completa de espera na educação infantil de 0 a 3 anos, contendo o nome da criança, idade e unidade de educação pretendida.
Indicação número 392/13, Edmar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, solicitando alterações nas rotas do transporte público municipal, especialmente os referentes ao transporte escolar, a fim de atender ao loteamento Versalhes, no bairro Colonial. Indicação número 393/13, Márcio Drevik, sugerindo a pavimentação das ruas José Batista Fragoso e Antenor Machado, no bairro Centenário. Indicação número 394/13, Tirso Vladimir Himmelgen, sugerindo a instalação de equipamentos para a realização de exercícios físicos, academia ao ar livre, na parte externa do posto de saúde da Vila 1º de Maio. Indicação número 395/13, Tirso Vladimir Himmelgen, sugerindo o conserto da extensão não pavimentada com lajotas, bem como reparos na iluminação pública na rua Eduardo Trinks, no centro. Indicação número 396/13, Tirso Vladimir Himmelgen, propondo reparos em regime de urgência na pavimentação asfáltica da rua Augusto Wunderwald. Indicação número 397/13, Tirso Vladimir Himmelgen, sugerindo a imediata reparação da rede de esgoto existente no posto de saúde da unidade central. Indicação número 398/13, Claudio Mar Votroba, solicitando a instalação de rede de tubulação na rua Otton Torres, no bairro Serra Alta. Passando a ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 81, 85, 86 do Executivo. Encaminho para as comissões de Finanças, Contas e Orçamento o balancete de julho da Prefeitura Municipal. Coloco em discussão única a moção de número 39, de autoria do vereador Geraldo Weimann, que tem a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, fui procurado já durante a campanha e agora novamente. A situação acontece com muitas pessoas que moram nas divisas de São Bento com Campo Alegre e Curupá. Cito ali a serraria da VEG. O endereço da serraria é Curupá e o terreno deles é parte São Bento, parte Curupá. Eles usam o ônibus urbano de São Bento, as crianças estudam no colégio em São Bento, eles votam em São Bento, quando eles chegam no posto de saúde, trazem o comprovante de endereço, o comprovante é único, é da serraria da VEG, Curupá. Não pode se cadastrar. Aí foi ano passado já resolvido um bocado disso, e agora novamente fui procurado por um presidente da Associação de Moradores, lá do Fundão, que ocorre a mesma coisa, Fragosos com Fundão, ônibus urbano de São Bento, água do Samai, endereço Campo Alegre. No posto de saúde não quer cadastrar. Lá no Rio Represo acontece isso igual também, ali na proximidade da Ecoflex também, tive lá na residência que me chamou lá, o seu Paulo Hayden, mesma coisa, o terreno dele metade é Campo Alegre, metade é São Bento, mas o CEP é Campo Alegre. Quando vai no posto de saúde, e não tem posto de saúde ali por perto, na Dona Francisca tem um posto pertinho, então são poucos os casos, acredito, mas a atendente do posto acaba dizendo, o senhor é morador de Campo Alegre, não pode ser atendido em São Bento. E a pessoa, como eu disse, o filho estuda no colégio de São Bento. Ele usa o transporte coletivo de São Bento. Ele é eleitor de São Bento, mas a casa dele fica para o outro lado do rio, como diz o outro. Nem tem rio ali, é só uma divisa física ali. Então é um pedido que acredito que seja possível fazer, e depois quero ainda falar pessoalmente com o secretário para pedir providência sobre isso aí. Peço o apoio dos nobres vereadores para a aprovação dessa moção. Obrigado. Vereador Edi. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o vereador Geraldo Weimann e dizer que estamos de pleno acordo com essa sua solicitação e realmente esse é um problema que até eu acho assim, se por acaso os municípios que fazem a divisa, vereador Fernando Malão, acharem que não têm a competência, não podem entrar por causa de problemas que podem ser encontrados, eu acho que a CISA Munesc, que faz parte da Munesc também, e o pessoal pode, com carinho, dar uma olhada nisso aí, porque realmente essa é uma atenção que tem que ser dada mesmo, porque a gente tem isso, e esse não é um problema de agora, esse é um problema já, um problema bastante antigo, que aonde o camarada vota na cidade de cá, mora na cidade de lá, é o caso de Campinas, que Vossa Excelência colocou, a região do Fundão ali, né? Então, a situação de Avenquinha, quem pega a divisa ali de Campo Alegre, que vai para Avenquinha também, muitos moradores aí,
A gente já viu esse problema, inclusive, numa ocasião pedimos licença, inclusive, para estender a rede de água lá pela região do Rio Represo, porque nós estávamos invadindo a região de Campo Alegre, né? Mas eu acho que é importante que seja feito um estudo bem aprofundado para que a comunidade seja atendida. Esse é o que importa, e para isso que a Câmara de Vereadores está aí. Meus parabéns para... Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ia falar, o vereador Ede já se antecipou que ia falar, mas tem situações ainda piores. Eles não... teve um caso que até foi noticiado no jornal, ali de Mato Preto, divisa com Fragoso, com Corredeiras. Ele não pode ser atendido em Campo Alegre e nem em São Bento. Ninguém estava atendendo aquele senhor. Então, é uma situação que deve ser vista assim. Eu parabenizo Vossa Excelência para ver alguma solução. Deixar de lado um pouquinho essas formalidades, burocracias, para dar saúde a essas pessoas. Dos 4 cantos da cidade, porque aonde faz divisa, nesses lugares, às vezes, tem estes percalços. Então, eu sou favorável. Vereador Márcio Drevik. Senhor presidente, senhores vereadores, parabenizo o vereador Geraldo Weimann. Realmente eu também tenho conhecimento desses casos, na região também ali do Campo Lençol, onde faz divisa entre Rio Negrinho, a mesma estrada entre São Bento vai para o Rio Negrinho, entre São Bento vai para o Rio Negrinho, então, uma parte, no tempo que a gente estava na secretaria, quando as máquinas do Rio Negrinho estavam lá, eles faziam um trecho que era nosso, quando nós estávamos lá, nós fazíamos um trecho que era deles, então, eu acho que isso é uma coisa que com certeza é possível, apesar, eu já conversei com o secretário de Saúde sobre isso também no episódio, nessa situação que o vereador Fernando Mão colocou, eu até cheguei a conversar com o secretário, mas eu não sei, acho que a questão é um pouquinho mais delicada, mas de qualquer forma eu acho que a intenção é válida e com certeza sou favorável a essa moção. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a moção de número 39, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Está aprovada a moção de número 39. Coloco em discussão o único requerimento de número 30, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos fazendo esse requerimento aí para o Executivo Municipal. Até a gente já fez uma menção em relação a essa solicitação lá naquela reunião que nós realizamos lá na Univille. O vereador Lírio Volpe conhece bem também a região lá e sabe que ali existe um problema com o estacionamento ali, principalmente na parte, no período noturno. No outro lado da Univille, todos conhecem lá a região bem, sabem que aquele terreno lá é cedido por alguém para lá o pessoal usar como estacionamento. Mas como não há demarcação nenhuma no estacionamento, nada, então seria importante que o município, através dos seus departamentos competentes, desse uma contribuição para a Univille lá e verificasse juntamente com a direção da Univille, para efetuar umas melhorias lá na questão do estacionamento, bem como na questão da iluminação naquele estacionamento. Porque nós temos, eu disse isso lá na reunião da Univille já, de que a gente muitas vezes é convidado também, e os alunos frequentam aquilo todo dia os alunos estão lá. Eles estacionam perto de um trecho de mato, que é uma área verde lá daquele loteamento que foi deixado ali, então, sem segurança nenhuma, inclusive ali é bastante perigoso quando os carros ficam lá, tanto da direção da Univille como dos alunos que frequentam a escola lá. E eu acho que seria importante a Prefeitura entrar com essa parcela de colaboração e ver se ela pode iluminar todo aquele pátio lá. Eu acho que também não é uma coisa tão difícil, né? Porque a despesa de energia pode ser jogada na iluminação pública, mas efetuar talvez um sistema de uma segurança melhor lá. Por causa disso, a gente está enviando esse requerimento aqui, e eu peço aos senhores vereadores para que deem uma atenção especial aos vereadores de apoio ao prefeito, para que seja resolvida essa questão lá, até porque a Univille, como completou 30 anos, é um orgulho para nós aqui de São Bento a existência desse estabelecimento de ensino, então é importante também que o município se envolva. Ele já está envolvido com a colaboração lá, que ele faz os repasses de acordo com a possibilidade do Executivo, mas então seria importante que ele também fizesse essa contribuição para a Univille lá, eu tenho certeza que toda a comunidade da Univille vai ficar agradecida por isso aí, e nós, os vereadores também. Muito obrigado. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, agora, há pouco tempo atrás,
o professor Jean Medeiros, que é o diretor do campus da Univille, até me solicitou a intervenção junto ao prefeito, eu junto ao secretário de obras, porque uma parte lá que foi doada à cessão de uso, né, a mais do que já tinha. E ele pediu, já tinha sido aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, para que houvesse o patrulhamento, o terreno lá tal, que foi feito. Eu pedi ao secretário de obras, o Nivaldo Bogo, e também ao prefeito, e eles fizeram. Mas, de fato, essa questão de eliminação é complicada. Eu não sei se é possível legalmente. Se for, eu acho que deve ser feito, né? Porque a questão é questão de ver se porque vai botar um terreno particular, e o dia que deixar de haver a cessão, como é que fica? Mas eu acho que o prefeito vai estar sensível a essa situação. Eu só vi aqui uma coisa que eu estava olhando aqui, vereador. Na primeira página, quanto às melhorias da iluminação dos estacionamentos, essas são necessárias, a fim de assegurar que os alunos não corram riscos, considerando que não há agentes de segurança responsáveis por esse espaço. Neste viés, solicitamos também a disponibilização destes, a fim de que vigiem os veículos. O senhor está pedindo também segurança da prefeitura? Para fazer a vigilância dos veículos? Aí vai ser complicado. A gente colocou em questão de segurança para que alguém se atenha a esse detalhe, porque ficaria mais fácil aí depois de iluminado, porque colocar agora a segurança lá, provavelmente o Univille vai colocar isso aí. Ah, bom, né? Não é o caso que está dizendo, a gente está sugerindo isso aí, né, para que seja colocada uma segurança lá também, para alguém que faça as rondas lá naquele local lá. Né? Porque a questão da segurança é até mais fácil, digamos assim, não digo que seja possível, vamos ver, mas a questão do pessoal para cuidar, que aí acho que é mais complicado. Mas, se não, teria que ser feito em diversos outros pontos, disponibilizar, já tem dificuldade de funcionários. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação o requerimento número 30, solicitando aos que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 30/2013. Coloco em discussão único o requerimento de informação de número 36, de autoria do vereador Márcio Dreve, que tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de pedir a aprovação desse requerimento, uma vez que está sendo muito abordado por muitas mães que têm a intenção de adentrar o mercado de trabalho e têm muita dificuldade para colocar suas crianças onde elas querem, com certeza, um lugar com muita segurança. Então, com essas informações que nos vier, conforme foi solicitado, a gente vai poder esclarecer as dúvidas que as mães terão com relação às vagas nas creches e o que vai ser criado de vaga no futuro. Obrigado, presidente. Vereador Geraldo Weimann. Senhor presidente, parabéns pela iniciativa do vereador Márcio. Eu acho que precisaria até se criar um cadastro mais transparente dessa lista de espera nas creches. A gente é procurado, sim, por diversas pessoas, como o vereador colocou, o vereador Márcio, que estão em busca do mercado de trabalho e estão lá na fila de espera, e enquanto não conseguirem a vaga para sua filha, seu filho, acabam não conseguindo vaga no mercado de trabalho. E se houvesse uma transparência da lista de quem está na fila, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, que critério que é usado, eu sei que cada creche tem essa relação, que será fornecida ao vereador, né? Mas não é de conhecimento nem daquele que estão na fila, ele não sabe nem que lugar que ele está às vezes. Até para que não haja tanta cobrança da sociedade, sempre achando que tem alguém furando a fila, que tem alguém pegando a sua vez, que tem alguém recebendo benefício, quer dizer, até não, acredito que nem esteja acontecendo, mas aquele que está lá esperando sempre, o filho do outro entrou na minha frente, e o meu ficou esperando, e fica aquela... Então, que se faça uma coisa transparente, e que daí eu acredito que você não vai ter mais esse tipo de reclamação. Mas sou a favor desse requerimento, que a gente receba pelo menos essa lista, e quando for interpelado, pelo menos posso dizer, você é o 10º da fila, né? E costuma entrar aí 10 por ano, quer dizer, infelizmente, no teu bairro vai demorar um pouco mais. Quer dizer. Vereador Tício. Senhor presidente, senhores vereadores, sou totalmente favorável a essa lista, mas eu gostaria que isso não ficasse só na lista, né? Eu acho que é mais um exemplo de como a gente pode melhorar as coisas para o município, né? Com a organização, novamente, eu falo isso, a gente pode usar a estatística que está aí nos computadores, que nos dizem quantas crianças possivelmente vão nascer no ano que vem. E dentro dessa estatística, nós podemos muito bem levar isso à frente
e abrir estas vagas, já sabendo que irão nascer tantas crianças no próximo ano. Eu acho que isso é uma coisa que nós podemos levar à frente, que a Secretaria de Educação pode, talvez, considerar essas possibilidades e se organizar no sentido de já ter estas vagas, e não a gente ficar correndo o tempo todo atrás de uma coisa que nós sabemos que podemos melhorar. Então, eu espero que também não fique só na lista, e que isso realmente acaba lá para frente numa forma de organização, e que a gente use estatística para nos ajudar, para saber que ano que vem nós temos que ter mais 10, 15, 20 vagas a mais em cada creche. Vereador Lírio. Senhor presidente, os vereadores, na verdade, o requerimento é bom, mas lhe falo e lhe confirmo, eu tive na creche aqui no Nosso Mundo, Nosso Mundo aqui do lado no centro, e lá fui ver umas vagas, realmente tem bastante gente inscrita, mas as professoras, diretoras seguem na risca lá, até porque elas falaram, vai entrando uns e saindo outros, mas eles têm sempre lá uns 5 que vai ficando na reserva, mas aqueles outros está marcadinho na lista por lista, me mostraram como é que funciona, então realmente vamos aprovar, mas a gente realmente tem confiança nos diretores, nos professores, até porque nem sabia desse pedido de informação, mas fui lá conversar com elas como é que estava funcionando e me mostraram direitinho, e a quantidade de crianças que estavam aguardando naquela creche. Obrigado. Vereador Fernando. Presidente, senhores vereadores, até conversando com a minha assessora, que foi secretária de Educação, acho importante o pedido de informação de Vossa Excelência, mas até conversar com o prefeito e com a secretária de Educação, para que se coloque isso no portal de transparência. Aí fica, para não ter essas, porque daí fica, todo mundo sabe a ordem de classificação, de inscrição, e para não gerar quaisquer dúvidas e até coibir eventuais pessoas que queiram pedir um favor. É muito comum as pessoas chegarem e dizerem, eu sou teu amigo, prefeito, faz isso. Eu lembro que uma vez eu disse, se você é meu amigo, não me peça esse tipo de coisa, você quer me botar no mato, não sabe como. Não me peça esse tipo de coisa, não pode ser feito. Então, acho que essa pedir informação sim, mas eu até vou ver a possibilidade de se colocar isso no portal de transparência, ou em algum lugar, para se colocar, tornar público quem quantos tem na vaga, esperando, até para que não fiquem cobrando do senhor, tal, todo mundo, consegue uma vaga para mim. Está ali, não tem o que fazer. É isso aí. Vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo também com o pedido do vereador Márcio, e também concordo com a posição do vereador Fernando Malão, mas no exato momento que colocar no portal, comunicar à Câmara de Vereadores, ou pelo menos o proponente da solicitação, para que ele possa saber, porque senão fica naquela espera, colocaram, não colocaram, ainda vamos colocar. Então, no dia, dentro do prazo que ele tem para responder... Pois não? Não, o pedido de informação, sim, para vir a resposta, mas o plus, o algo a mais de colocar isso mais para cima, para vir já a resposta, já no prazo legal para o vereador Márcio. Seria bem simples, seria colocar só lá, já encontre no portal de transparência, a solicitação do vereador Márcio. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhores vereadores, eu concordo com o pedido, evidentemente que sim. Eu conversava com a secretária de Educação a questão de 2 semanas sobre um assunto relacionado a isso, que eu já compartilhei aqui, que é a falta de vagas, e ela me disse que realmente os critérios, a lista e tudo mais está defasado, está atrasado, está ruim. Eu ouvia numa rádio do local, um dia desses, uma mãe reclamando de que ela foi numa creche em determinado bairro e só tinha gente com carro importado indo lá buscar. Daí eu lembro que o entrevista falou, mas qual era o carro importado? Era um Fiat. Tudo que é carro importado. Se você for por esse conceito, quase nós não temos carros nacionais. Eu quero dizer o seguinte com isso. Realmente precisa atualizar a lista, mas também tem que tomar um pouco mais de cuidado para dizer que todo mundo que está lá tem dinheiro saindo pelo ladrão. Não é assim. A lista ela é olhada desde o tempo antes da secretária Adriana, da secretária Salete, a secretária Alcione, e precisa ser vista. E eu pediria, na medida do possível, que Vossa Excelência compartilhasse essa informação, até mesmo com as medidas que o vereador Fernando Malum pretende tomar, que demore, que o senhor compartilhasse, seria importante, porque eu não sei se dizer há 3 anos, mas eu trouxe o dado aqui na última sessão, que espantou a mim e a muitos outros, que são mais de 400 crianças na fila de espera.
E esse número é estarrecedor, é aborrecedor, é assustador. E eu digo, eu faço cor, eu quero aproveitar do momento, já que é sobre rigorosamente esse assunto, para que a gente estude, os 10 vereadores, com a prefeitura e com a secretária, a possibilidade de usarmos recursos do Fundeb, para depois de lapidar a proposta que eu trouxe para os senhores, trouxe para o prefeito e para a secretária, colocar essa lista de espera dentro das escolas privadas. Eu prefiro que eles discutam, briguem por estar naquela escola, mas que estejam na escola e depois a gente vê o pormenor, depois a gente vê como é que vai comprar o uniforme, depois a gente vê como é que vai comprar o material, que custa mais caro, que são questões que levantaram para mim. Mas que a gente estude essa viabilidade, porque se funciona no Rio Grande do Sul, tenho certeza que vai funcionar aqui. O senhor pediu uma parte, vereador? Uma situação, a gente vê, o senhor falou 400 crianças, mais ou menos. Veja, foi inaugurada a creche recentemente na Vila União. Óbvio, quantas vagas? Tem ideia? 100 e poucas vagas. Quanto? 75 vagas. Só que nem todos esses 400, primeiro, não vão de cara a preencher aquelas vagas, por quê? Porque a gente da Centenário, eles não... E não tem como mesmo. De mandar lá para a Vila União, é mais despesa de transporte do que outra coisa. Né? Então, o problema que nós enfrentamos tem 400 crianças esperando, mas não são, se abrir uma creche com 400 vagas, não vai resolver o problema. O problema é espalhado pela cidade, isso que causa, ou seja, nós temos que ter vagas em todas as creches, aumentando constantemente, porque se for para botar criança da Progresso na Vila União, então os pais vão deixar a criança em casa mesmo. Não tem porquê. Só isso eu queria botar essa colocação. Obrigado. E é por isso que eu reitero o meu desejo, a minha vontade de discutir esse projeto, porque existem escolas particulares em todos os... Claro que elas são concentradas mais no centro, é verdade. Mas partindo do exemplo do vereador Fernando Malon, é muito melhor trazer... Eu sei que não é fácil. Da Vila Centenário para o centro do que da Vila Centenário para o Lençol. É muito mais fácil, é difícil, mas são dificuldades que, infelizmente, nós vamos ter que vencer até que a gente consiga resolver esse problema. E, pelo andar da carruagem, ainda vai demorar muito tempo. Não por culpa dessa ou daquela gestão, mas porque é o que acontece e a dificuldade está imposta. E eu liguei, entrei em contato com o Ministério Público, com o doutor Cássio hoje, ele não me retornou ainda, certamente vai retornar, para marcar uma reunião com ele, porque eu receio muito que o promotor volte a tentar fazer um TAC com essa administração para colocar tudo de uma vez só. E se a prefeitura aceitar, vai ter um problema. E se não aceitar, vai ter um problema do mesmo jeito. Porque se aceitar, vai ter que colocar tudo de uma vez só. E se não aceitar, ele vai ingressar com uma ação, e como é legal, vai perder. Então, me preocupa essa situação, e por isso, evidentemente, que eu sou favorável ao seu pedido, ao seu requerimento, perdão, e eu gostaria muito de ampliar esse debate com vossas excelências. Continuando em discussão, ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em discussão único requerimento de informação número 36, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 36. Eu solicito ao secretário, ao vereador Peti, para que faça a leitura dos pareceres das comissões de Finanças, Contas e Orçamento e Educação, Cultura, Desporto e Turismo na prestação de contas do ano de 2012 da ASFA. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Qual Esse requerimento é a aqui, 31, ele vai ser discutido? É da vinda da professora Luciane. Perdão, tribuna livre não precisa discussão, né, vereador? Para uma estranho vir? Não? Então tá bom. Então ela vem. Para a tribuna popular livre é só indicação e não precisa discussão. O senhor está com o projeto? Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, pela aprovação dos relatórios. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, pela aprovação dos relatórios. Coloco em discussão a única prestação de contas do ano de 2012 da ASFA. Vereador Geraldo Weimann. Senhor presidente, demais vereadores, estive olhando a prestação de contas da ASFA e queria aproveitar aqui e fazer um reconhecimento a essa entidade. Hoje, 16 internos de drogas e álcool estão lá internados, mais de 250 já passaram por lá, desde que ela foi fundada pelo seu idealizador, já falecido, Ivo Edivaldo de Lima, a quem também quero prestar aqui uma homenagem, porque foi uma pessoa que se desprendeu dos bens materiais da sua vida toda, era empresário e se dedicou à causa dos outros.
a causa dos dependentes de álcool e de drogas, vendeu seus bens particulares, lembro bem na época ainda, né, fechou a fábrica, vendeu, colocou tudo isso lá na ASFA e ficou como voluntário até o seu falecimento, trabalhando dia e noite para que essa entidade pudesse recuperar pessoas. E eu olhei o orçamento deles ali, R$79 mil, o orçamento que eles apresentaram, o gasto do ano, né? 7 mil reais de salário, quer dizer, paga um salário mínimo para alguém lá, o resto é tudo os próprios internos que trabalham e os voluntários que ajudam a entidade. Então, para a gente ver que uma entidade daquele porte, com bens de valor muito alto, que foi trabalhado por uma pessoa idealista, hoje a sua filha segue à frente da entidade, também seguindo os passos do pai, e lembro bem até porque, numa época, um funcionário do SAMAI estava interno lá, e aí ele conseguiu, felizmente, se recuperar na vida, e fizemos um convênio através da Secretaria de Assistência Social para que ele pudesse continuar ajudando a entidade lá, e cedemos esse funcionário para a Secretaria de Assistência Social, ele continuou prestando serviços lá na entidade, então conheço essa entidade desde o seu início, e como eu citei aqui, queria também aproveitar e fazer aquela homenagem para o Ivo Edivaldo de Lima, que foi o fundador e foi o precursor e que tocou essa entidade. É lógico que a prestação de contas, né, a gente recomenda a aprovação. Vereador, obrigado, vereador. Vereador Márcio Drevic. Senhor presidente, senhores vereadores, com certeza essa entidade faz um trabalho muito legal para a cidade. Na semana passada eu estive visitando mais uma vez, em outros momentos também já estive quando foi inaugurada a capela que existe hoje lá, e com certeza aqueles internos têm a criação de tudo quanto é tipo de bicho lá, então eles têm uma atividade legal, fazem a plantação, lá tem plantas verdura lá, de muita coisa legal. Então, pessoal, o Pisque, que era o funcionário que o Geraldo mencionou ali, né, uma pessoa muito... que eu tiro o chapéu para todos eles mesmo, que se empenharam, estão fazendo mais um local lá para criar mais animais lá, então, com certeza a gente vai aprovar essa prestação de contas e tudo que for possível, a gente acho que sempre tem que participar para beneficiar as entidades. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a prestação de contas do ano de 2012 da Associação Beneficente São Francisco de Assis. Solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a prestação de contas da ASFA. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 80, que ratifica o convênio celebrado entre o município de São Bento do Sul e a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de São Bento do Sul, a PAI. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Contas, de Finanças, Contas e Orçamento, recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 80. Ninguém querendo se manifestar, informe que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito também ao secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de número 82 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do município. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 82. Queria esclarecer aqui aos senhores vereadores que são algumas alterações, me parece, para a Fundação de Cultura. Só um instante, senhores vereadores. Como? Quem me ligou pedindo bastante urgência e importância nesse projeto foi o Braulio Hanchel, da Secretaria, porque me parece que a Secretaria está bastante debilitada, vamos chamar assim, financeiramente, que precisaria da aprovação disso logo. Então, eu estou só justificando o que o senhor Braulio me pediu. E, desta forma, eu continuo em discussão. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, aqui a Fundação Cultural está pedindo suplementação para dar cobertura às atividades da Fundação Cultural, com destaque
para o Festival de Dança Escolar e festividades alusivas ao aniversário da cidade, né, 15 de setembro. A IMAB para atendimento às famílias carentes, Agricultura e Meio Ambiente para a realização da Expoama, Desenvolvimento Econômico e Turismo, especificamente Departamento de Turismo, para cobrir despesas com o pessoal, revitalização de Mirante do Rio Natal e também realização das festividades do Natal Luz. Finanças para manutenção do programa, do contrato com a empresa Beta. E o Fundo Municipal de Saúde, estão criando uma atividade nova. Na verdade, vereador, é só porque o senhor Braulio Rancho me pediu especificamente pelo dele, que era muito urgente. Os outros até estão certa, com calma, tal, mas, enfim, está tudo englobado, então a gente pede também o apoio de Vossa Excelência. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Eu solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do requerimento de número 32, de minha autoria. Requerimento número 32, de 2013. Senhores vereadores, o vereador que este subscreve, amparado pelo regimento interno em seu artigo 288, parágrafo 2º, e depois de ouvido o nobre plenário, vem muito respeitosamente solicitar a dispensa de interstício para a segunda discussão e votação dos projetos de lei números 80 e 82 de 2013 do Executivo Municipal, por se tratar de matéria de grande interesse para a municipalidade. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2013, César Augusto Acorce de Godoy, vereador do DEM. Coloco em discussão único o requerimento de número 32 e transmito os trabalhos ao vereador Edmar Salomão para poder sustentar os argumentos. Assumindo os trabalhos desta mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador César Godoy para discussão do requerimento número 032/2013. Com a palavra o vereador César Godoy. Senhores vereadores, senhor presidente, na verdade, como eu acabei de mencionar na primeira discussão, o senhor Braulio Rancho me ligou na semana passada explicando da importância de aprovação mais célere possível a respeito desse assunto, porque realmente as condições ali não estão boas, né? Então, dessa forma, eu solicito a votação da dispensa do interstício para a votação das matérias de interesse do Executivo. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Peter Knoibler. Senhor presidente, senhores vereadores, quero me colocar favorável ao requerimento do senhor vereador, até para manifestar o nosso desejo e, mais uma vez, dizer do interesse desses vereadores em contribuir para que o Executivo Municipal possa prestar um bom serviço à comunidade e não, como muitas vezes tem sido dito, que nós estamos aqui para atrapalhar. Na verdade, o nosso intuito é fazer com que São Bento do Sul continue crescendo, assim como estava crescendo nos últimos anos, e por conta disso, né, e tendo em vista esse pedido, essa solicitação de remanejamento de verbas e também para o projeto número 80, que é uma ratificação do convênio com a APAI, que eu me manifesto favorável a essa quebra de interstício. Continua em discussão o requerimento? Ninguém mais querendo fazer uso, eu coloco em votação o requerimento 032/2013 e solicito aos seus vereadores que forem favoráveis que permaneça como se encontra. Está aprovado o requerimento número 032/2013, de autoria do vereador César Augusto de Godoy. Transmito os trabalhos dessa mesa diretora ao vereador César Godoy. Senhores vereadores, estão inscritos na palavra livre 7 vereadores, dispondo cada um de até 10 minutos para o seu pronunciamento. Solicito ao secretário para que faça o sorteio do vereador que se utilizará da tribuna. Vereador Ricardo Malinowski.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, internautas. Só voltando um pouquinho para trás, eu só queria falar um pouco dos tablets, que eu fiquei assim, indignado, aborrecido com o que aconteceu. Não mais pelo fato do que ocorreu no dia, mas no que me procuraram no final de semana, quando um pai me procurou e disse assim: vocês, vereadores, para votar, para arrumar dinheiro para um clube rico, para fazer festas, aí vocês aprovam. Agora, quando é para ser para a educação, aí não tem dinheiro. Foi uma coisa assim que eu fiquei muito chateado e eu fico triste mesmo, eu fico emocionado, porque é difícil um pai que ganha R$700 por mês, estava contando com isso e infelizmente não vai conseguir. Seria isso, obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Geraldo Weimann, com a palavra por até 10 minutos, senhor vereador. Senhor presidente, demais vereadores, plateia que nos assiste. Semana passada, quinta-feira, tivemos aqui nessa Casa de Leis um episódio que me deixou triste. Porque vou explicar aqui a minha indignação. Saí, virei as costas para aquele bate-boca. Eu acho que a gente tem toda a condição de defender o nosso ponto de vista, defender o nosso lado partidário, mas o que eu escutei, festa de igreja, na rua, sobre esse episódio, não somou nada para essa Casa de Leis. A gente entende que os ânimos às vezes sobem, já tive esse desprazer de deixar os meus ânimos também subirem nas tribunas, não condeno ninguém, só estou citando aqui que fiz aquilo como um desagravo, me retirei, tinha esquecido que haveria mais uma sessão extraordinária na sequência, também tinha um compromisso particular que eu estava com pressa para poder prestigiar uma atividade da minha esposa. E eu acho sim que a gente precisa pensar maior, pensar no bem de São Bento, pensar em buscar projetos que possam trazer o bem da comunidade, como hoje foi aqui discutido sobre a questão das creches, que eu parabenizo a iniciativa do vereador Godoy, de tentar buscar uma forma de usar as vagas ociosas em creches que já estão instaladas no município, através da desoneração fiscal, e que a gente possa, quem sabe, resolver esse problema. Então, assim, a gente tem coisas maiores para discutir na cidade. Eu tenho todo o respeito pelo vereador Fernando Malon, pelo vereador César Godoy, às vezes a gente até entende que possa chegar naquele nível, mas, assim, eram 2 sessões consecutivas em que o assunto estava caminhando para um lado que acredito que todos nós aqui não gostaríamos que chegasse, nem eles acredito que gostariam que chegasse a isso. Então, só para registrar aqui minha indignação com o nível que chegou esse debate, que eu acho que não é produtivo para nós, vereadores, aqui. Obrigado. Obrigado, vereador. Solicito ao vereador Petit para que faça o sorteio do próximo inscrito. 3. Vereador Lírio Volpe. Senhor presidente, nobres vereadores, na verdade, pegar o gancho do novo vereador Geraldo e dizer que, na verdade, querendo dizer o ex-companheiro Tadeu, né? Muito se discutia aqui na Câmara, mas o debate é assim, tem que existir o debate, e a discussão que houve aqui, na verdade, se nós analisar um pouco, foi pela já antiga a reunião passada que foi feita na Univille, e realmente precisa, às vezes, ter essa discussão, esse debate, e, claro, ninguém quer aqui baixar o nível dos nossos
nossos vereadores, mas dizer que realmente tem hora que os ânimos se alteram e cada um quer ter a sua razão, mas digo também que, pelo aquele motivo que a gente estava discutindo e pelaquela emenda e por, de repente, não respeitar o nobre colega vereador Malão, por fazer parte daquela comissão, realmente a discussão tinha o seu motivo. Dizer que realmente também cumprimentar a imprensa, os internautas, e eu venho a essa tribuna para falar do rodeio da comitiva do patrão César Celeste Sobrinho, nesse final de semana, que inicia na sexta-feira, no dia 23, se não me engano, 24, no dia 25, uma grande cavalgada que será na concentração ali no Bandeirante, indo para o parque, onde vai ser feita lá uma missa campeira, e dizer que gostaria de ver os amigos lá prestigiando o César Celeste, nosso amigo, que a gente conversou e com certeza a gente é um grande incentivador daquele esporte, e lá uma festa com 3 dias de festa, no domingo vai ter lá os grupos, deixa eu ver o nome do conjunto ali, o Tchemanos, e mais um outro conjunto bastante famoso aí da região, que não me veio o nome agora. Também gostaria de falar e destacar, dar os parabéns pela administração, pela prefeitura no bairro, lá no bairro Alpino, dizer que foi a prefeitura no bairro mais solicitada pela população, foi o prefeito no bairro onde mais a população foi, até o secretariado, o secretário de obras, de saúde, enfim, da IMAB, houve lá bastante inscrição também, dizer que realmente foi um sucesso lá naquela localidade a qual a gente representa, e por que não dizer que temos moradia naquela região, propriedade, e representa muito bem aquele bairro já há muito tempo, e vemos sempre reivindicando melhoria para aquela região, os interiores que precisam. Então, realmente, parabenizar e dizer que o prefeito está no caminho certo, indo até o povo, para o povo poder ter lá as suas reivindicações, fica mais perto. Então, realmente, um ofício ao prefeito que realmente foi um sucesso, prefeitura no bairro, lá no bairro Alpino. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Fernando Malon, com a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, os presentes que fazem aqui, membros da internet, pessoas que nos acompanham pela internet, eu quero fazer alguns comentários sobre a última sessão. Venho me penitenciar perante Vossa Excelência pela forma como me manifestei. Não das minhas palavras, eu não retiro todas as palavras que coloquei aqui, mas eu deveria ter agido com mais calma, com mais serenidade. Na verdade, eu fui levado a ficar com uma certa raiva a partir do momento em que houve uma manifestação do vereador Godoy, mas não posso me dar a este luxo. A gente pode discutir todas as questões, e a questão que eu tratava, e até falei na imprensa, não eram questões partidárias, eram questões regimentais. A gente estava discutindo apenas questões regimentais. Discutir o direito das prerrogativas do vereador. Nós poderíamos ter feito isso de uma forma mais tranquila. Por isso eu peço desculpas aos senhores vereadores, a plateia que está aqui, a todos aqueles que acompanham pela internet. Vi também, durante este final de semana, as manifestações na internet, alguns colocando algumas ponderações, outros dizendo que isso não produz nada. Na verdade, produziu, houve
algumas melhorias no trato aqui dentro da casa. Já conversamos, eu, o vereador Tirso e o vereador Edmar Salomão, que somos membros da Comissão de Legislação e Justiça, de que forma vai ser tratado as reuniões das comissões. Como disse o vereador Lívio, as discussões acontecem, às vezes um pouco mais acaloradas ou não, mas devem existir sempre dentro do respeito. E por isso eu sem abrir mão das minhas prerrogativas, jamais, e dizendo que procurarei respeitar a todos, pedindo o mesmo respeito, eu peço desculpas pela forma como me manifestei. Não no conteúdo, mas na forma. As coisas podem ser faladas de N formas. Por isso eu peço desculpas. Com relação ainda ao projeto dos tablets, o meu objetivo, naquela sessão lá na Univille, era pedir o prazo para eu poder analisar e, de certa forma, mostrar aos senhores vereadores, especialmente ao vereador Pete, a legalidade do projeto na sua redação original. Tinha como objetivo também, já que eu estava vendo a iminência de ser votada a emenda que suprimia, como de fato suprimiu a doação, de tentar conversar e convencer que, se não fosse possível esse ano, que nós discutíssemos talvez essa situação para o ano que vem, 2014, 2015, 2016. Né? Conversei até com o vereador Peter antes das sessões, a gente discutindo algumas situações, talvez, se essa matéria, se esse assunto pudesse ser discutido no futuro, para que, quem sabe, nos próximos anos isso possa ser feito, se não dessa forma, de uma outra forma, enfim, para que esse assunto não morresse, porque eu considero que o assunto, que o ponto é importante. Muitas manifestações houveram na internet também a respeito de ser a favor ou contra a matéria, e algumas eu até fiquei triste de ver, quando se diz que vamos dar os velhos e bons livros. Nada contra os velhos e bons livros, mas os velhos e bons livros podem ficar dentro do tablet. Eu, por exemplo, não tenho mais a revista, da qual eu faço assinatura, a revista Veja, em mãos. Eu tenho dentro do tablet. Toda semana, sábado às 8 horas, eu baixo a revista, com vídeos, é muito mais interativo do que a revista em papel. E os livros também o seriam. Por isso eu acho que este instrumento, seja o tablet, seja o notebook, é importante. Eu pedi, naquele momento, lá na Univille, que me dessem o prazo para eu poder analisar a questão da legalidade. E eu fiz um estudo, rapidamente, que eu vou pedir para ler se eu tiver tempo, se não tiver, paciência. Senhor presidente, senhores vereadores, este vereador havia pedido a retirada de pauta do projeto de lei do Executivo 56/2013, que, abre aspas, autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o programa de aprendizagem e inclusão digital aos alunos e professores de ensino fundamental, Conecta São Bento, fecha aspas. Foi exposto na sessão ordinária do dia 12/8, que este vereador pretendia demonstrar a legalidade da doação dos computadores para alunos da rede municipal, uma vez que a emenda supressiva número 1 do vereador Peter Alexandre Knoibila tinha como justificativa que, abre aspas, a doação proposta no projeto de lei carece de maiores estudos com relação à sua legalidade, fecha aspas. E, não obstante a emenda tenha sido aprovada, eu sei que se desse a oportunidade a este vereador de demonstrar legalidade na doação, muito embora a Comissão de Legislação e Justiça tivesse entendido por unanimidade pela legalidade da redação original do projeto de lei 56, veio o vereador subscritor demonstrar, de forma que não parem dúvidas, que a doação seria legal. A Lei 8666, que é a Lei de Licitações, estabelece as condições para a alienação dos bens públicos móveis e imóveis. Por alienação, entende-se a transferência da propriedade de um bem para outrem, que pode ser feita através de venda, doação e outras formas legais. O artigo 17 da Lei 8666, a Lei de Licitações, prevê que, artigo 17, caput, a alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificados será precisa de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 2. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação. Dispensada a licitação, nos seguintes casos. Letra A. Doação permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação. Assim, é possível a doação de bens públicos móveis. Exige-se a licitação prévia,
mas esta é dispensada caso exista, abre aspas, fins e uso de interesse social, fecha aspas. Há necessidade de avaliação da oportunidade e conveniência socioeconômica em tal doação, de forma a autorizar tal doação sem licitação. O juízo de valor acerca da oportunidade e conveniência socioeconômica de tal fim e uso de interesse social deve ser feita pelo Poder Legislativo, que vai discutir o mérito. Quando da discussão do projeto de lei enviado pelo Poder Executivo. A este, Poder Executivo, cabe informar aquele, Legislativo, qual o fim e uso que serão dados os bens a serem doados, e se o fim e uso são de interesse social. No caso em questão, que envolve a doação de computadores a alunos da rede municipal de ensino, concluintes do ensino fundamental, entende o Poder Executivo que o fim é de interesse social, porque visa permitir aos alunos e suas famílias a inclusão digital. Eu botei social, mas é digital. Servindo tal equipamento de instrumento para se aperfeiçoar no uso da informática em sua vida futura, voltado ao mercado de trabalho. Seria uma forma de diminuir a desigualdade entre pessoas que não dispõem de condições para adquirir um computador e outras pessoas que dispõem de tal recurso. O uso, por sua vez, seria nas atividades escolares, familiares e profissionais no futuro. Depois de tais argumentações, quem decide por tal conveniência é o Poder Legislativo. Com relação à avaliação, aquela avaliação de valores, previsto o caput do artigo 17 da Lei 8666, esta de fácil verificação. É o valor do bem quando da aquisição pelo Poder Executivo Municipal. Vai custar 500? 500 é o valor a ser passado posteriormente. Pode ter uma depreciação, enfim. Ademais, a doação respeita os princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Carta Magna. O princípio da legalidade, desde que é aprovado o projeto de lei pelo Poder Legislativo. O princípio da moralidade, porque é moral se permitir que alunos da rede pública municipal, abre parênteses, sabidamente com menos posses que alunos da rede particular de ensino, fecha parênteses, tenham as mesmas condições que jovens mais abastados em enfrentar a futura vida profissional. É uma forma de se eliminar ou pelo menos diminuir as diferenças sociais. O princípio da publicidade, porque tudo será publicado e tornado público a todos os interessados. O princípio da impessoalidade, porque não se sabe exatamente quais serão os alunos beneficiados. O projeto de lei prevê que serão os alunos que preencherem os requisitos ali estabelecidos, sem indicar o nome de quem quer que seja. E, por fim, o princípio da eficiência, porque se busca dar condições aos que preencherem os requisitos da lei, aprovados na conclusão fundamental, e que não recebam punição disciplinar, abre parênteses, busca-se melhorar as condições de trabalho dentro das escolas, além de receber treinamento para os equipamentos. Portanto, sendo legal a doação, a análise caberia ao Poder Legislativo se via conveniência. Como a maioria dos vereadores decidiu por não autorizar a doação, entende-se que tal decisão decorre de não entenderem ser conveniente doação, uma vez que a legalidade está presente. Eu só coloquei essas situações porque era isso que eu queria demonstrar, porque a justificativa do vereador Pete colocava dúvidas sobre a legalidade. Eu quis mostrar que era legal. Né? O senhor me permite uma parte? Pois não, vereador. Justamente baseado, assim como conversamos na sala das comissões, antes da sessão, justamente baseado no artigo 17, a linha 2, da Lei 8666... Infelizmente, o tempo se esgotou, senhor vereador, e o regimento é muito claro que eu tenho que conseguir chegar. Então, encerrado o tempo. Solicito que seja sorteado o próximo. Vereador Tirso, com a palavra por até 10 minutos, senhor vereador. Solicito, portanto... Eu falei... Qual o número? Perdão, eu olhei a lista atrasada, perdão. Para fazer uso da palavra, eu transmito os trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão. O senhor certamente será o próximo. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador César Godoy por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também, da mesma forma que as manifestações do vereador Geraldo, do vereador Lírio, do vereador Fernando Malon, é inevitável dizer, e seria hipocrisia e mentira da minha parte, se eu dissesse que a discussão de quinta-feira à noite não mexeu, não abalou. E ainda me permitam um parênteses, cheguei em casa extremamente abatido, chateado, aborrecido, e uma senhora ainda bateu na minha casa, era 9h30, estava 4, 5 graus, aí eu pensei, 9h30 da noite, o que é que quer? O filho dela se alistou no exército e se arrependeu, queria que eu pedisse para tirar. Aí para fechar com chave bem de ouro mesmo, uma noite difícil. Mas o que eu quero dizer também de público, para os senhores vereadores, para quem nos assistem aqui, para quem nos assiste pela internet, e para aqueles que participaram do debate de uma forma geral, é também que eu me envergonho pelo que aconteceu. E da mesma forma eu não me envergonho pelo que eu disse, porque quando disse
dizia, traduzindo o que dizia o regimento, e tentava impor a vontade regimental, e todos aqueles aqui sabem que nós precisamos seguir o que manda o regimento. E foi o que eu tentei fazer. Mas, evidentemente, que eu peço-me desculpas pelo excesso que cometi, porque é inegável que eu me excedi. Eu li uma coisa interessante até, corriqueira, mas interessante, que 10% das discussões são feitas pelas palavras e 90% pelo tom que elas são feitas. Muitas vezes, a mesma coisa pode ser dita em outro tom que evitaria um desgaste muito maior, e eu me coloco nessa situação, então eu quero me desculpar. Não só com os meus eleitores, porque eu já passei dessa etapa lá em outubro, mas com a população são-bentense, porque realmente eu me excedi em alguns pontos, mas da mesma forma, se tiver que fazer, farei da mesma forma, mais amena, o cumprimento do regimento interno. E eu também preciso justificar, é muito justo, o porquê da minha indignação, o porquê eu me excedi tanto. Porque eu venho buscando, há alguns anos, o meu espaço, venho conseguindo devagar como vereador, e eu não posso admitir, em hipótese alguma, que meu nome seja envolvido em mentira. Eu lembro, alguns bons anos atrás, quando o ex-vereador Leonísio Marques, né? É Leonísio? O delegado, ele veio aqui e disse uma mentira a meu respeito. Uma mentira grave. Eu pedi a tribuna, vim aqui e esclareci, porque com o meu nome eu não deixo mexer impunemente. E o que me chateou muito na fala do vereador Fernando Malon, e as insurgências dele são plenamente concebíveis, eu entendo, eu sei, e digo mais, a insurgência dele mostra o quanto ele se preocupa com o governo, quanto se preocupa com a cidade, porque se ficasse indiferente é porque também, talvez, não se importasse, mas se importa. O que eu não podia admitir, não admito, jamais, e não vou admitir enquanto estiver vivo, é que usem distorçam o que eu disse, e pior, que mintam em meu nome. Eu não vou permitir nunca, e por isso me surgi tão exasperado, tão bravo, tão irrequieto. Eu ia colocar o vídeo, eu acho que não é necessário, infelizmente, vereador Fernando Malon, nós dois éramos campeões de audiência no Face, nas redes sociais, o senhor com a sua manifestação da passagem da sua esposa, e eu quando falava do Ministério Público, e aquela discussão já ultrapassou todas o número de assistentes, de pessoas que assistiram pela internet. Eu nunca pedi ao vereador Fernando Malon, nunca que olhasse nos meus olhos quando eu falava. Nunca pedi isso. Eu pedi que o vereador Fernando Malon não revirasse os olhos enquanto eu falava, porque isso é um gesto mundial de desrespeito e de desdém. Foi isso que eu pedi. Tanto é assim que numa confraternização que tivemos na Câmara de Vereadores, no ginásio com os vereadores, o Fernando Malon, brincando comigo, ao pedir alguma coisa para mim, falou: César, olha nos meus olhos quando eu estou pedindo. Brincando. Eu não pedi que olhasse para mim. E o regimento, em lugar nenhum, está dizendo que tem que olhar para mim enquanto eu falo. Assim como em lugar nenhum diz que eu tenho que ser delicado quando falo com Vossa Excelência. Mas quem manda isso não é o regimento, são os bons modos. E foi por isso que eu pedi me insurgir de forma indignada. Então, isso agora virou alvo de brincadeira. E eu admito a brincadeira, porque dá a impressão que eu quero que olhem para mim enquanto eu falo. Não é isso. Eu pedi para não olhar com desdém para mim, porque eu acho que isso, com pessoas esclarecidas que somos, é o mínimo que a gente pode pedir. E o que é pior, isso sim eu quero esclarecer. Porque dos olhos também, tanto faz. Agora, isso eu quero esclarecer. O vereador falou que isso que não olhar nos olhos não era falta de respeito, agora eu parafraseio e dizer, olha, falta de respeito é dizer para uma plateia seleta que eu não trabalho. O senhor prosseguiu dizendo, eu trabalho e trabalho muito. Eu nunca disse que Vossa Excelência não trabalha, mas nem insinuei que Vossa Excelência não trabalha. Porque eu sei o quanto Vossa Excelência trabalha, e digo mais, quando houve aquele problema do PPA, fiz questão de lhe ligar para tentar interceder e resolver a situação. Mas eu nunca disse que Vossa Excelência não trabalha. E são esses dois principais fatos que me fizeram ficar irrequietos. Porque me acusaram de fazer uma coisa que eu não fiz. Eu nunca disse que nenhum desses 9 vereadores não trabalha. E isso realmente me aborreceu. Porque eu não fiz isso. Se eu tivesse feito, me calaria. Mas nunca disse que o vereador Fernando Malon não trabalhava. Pelo contrário, sempre reconheci esse trabalho. Quando essa cadeira de vice-presidente ficou vaga, o vereador Gri tinha ido para a prefeitura e ainda não tínhamos eleições, fiz questão de convidar o prefeito, ex-prefeito, para sentar ao meu lado, para reconhecer todo o trabalho que ele tinha pela cidade. Poderia ter convidado o seu Lírio, que seria uma grande escolha, poderia ter convidado o Ricardo, todos.
Escolhi o ex-prefeito em consideração ao seu trabalho, e não o contrário. Eu vou aproveitar, vereador. Eu gosto do vereador Fernando Malon, como disse no jornal. O que eu não gosto é de ter sido acusado de coisas que eu não fiz. E o senhor na Gazeta disse, a Câmara precisa de respeito mútuo. E, querendo respeito mútuo, gritou aos berros, sem o microfone, que eu não sei o regimento. Respeito mútuo é entre eu e o senhor é a mim. E esse respeito tem que ser mantido. Quando eu entendi que me excedi com o vereador Geraldo Weimann, na sessão seguinte a meu entendimento que me excedi, me desculpei com o vereador, mas eu tenho humildade de todo mundo de pedir desculpas, e eu peço pelos meus excessos e pelo excesso com o vereador daquela situação. Agora, o que eu não admito é ser desrespeitado só porque sou novo. E eu não estou num circo para ser comparado com leões que são de maior calibre. Eu não quero ser mais ou menos do que ninguém. Eu sou jovem, sou o mais jovem dessa Câmara, mas isso não me descredencia, não me desabona em absolutamente nada. Pelo contrário, me deixa muito orgulhoso de ter conseguido chegar a ser o mais novo nessa legislatura aqui, representando uma parcela significativa da sociedade. Então, eu quero dizer isso, que para mim isso é página virada. Se voltarem a falar sobre esse assunto aqui, vai ser sozinho. Comigo, esse assunto está passado, ultrapassado, pisado e repisado. Foi um episódio lamentável, chato, mas que, infelizmente, também serve como aprendizado de como são as coisas, como nos devemos nos comportar. Então, eu quero fazer esse registro de público, do meu arrependimento, da forma exasperada. Mas, infelizmente, o regimento vai ser tocado de outra forma. Jamais eu queria interromper a fala do vereador Fernando Malon e do vereador Pete da forma que fiz agora, mas eu preciso, porque foi cobrado que não cumpre o regimento. E esses debates, quando Vossa Excelência pediu questão de ordem para falar do projeto 31 agora há pouco, não era cabido o seu pedido. Mas o senhor ia ficar com dúvida, a sociedade são bentense ia ficar com dúvida e não valia. Mas eu tive que deixar por quê? Para a sociedade são bentense entender o que se passa aqui. E que a sociedade são-bentense entenda também que não é fácil ser presidente da Câmara. Porque eu lido aqui com partidos diferentes, interesses legítimos, e eu tenho que saber lidar com isso de uma forma igual. Quando o vereador Votroba foi achincalhado por pedir vistas ao projeto do Badesc, 3 minutos antes da sessão, ele olhou para mim da onde está sentado e disse, presidente, retire da pauta. Eu disse, vereador, infelizmente eu não farei isso porque já está juntado à pauta. Quando o vereador me pediu isso na Univille, o vereador Fernando Malon, eu tive rigorosamente a mesma postura. O tratamento que eu dispensei ao Votroba e o tratamento que eu dispensei ao vereador Fernando Malon. Não é porque eu pertenço a uma base de governo que eu favoreço essa base. Eu tento e busco sempre ser muito justo. E por isso eu espero essa justiça para mim também. Se eu tiver tempo, tenho tempo, vereador? É o suficiente para lembrar o bilhete do vereador Fernando Malon, é isso? Nós teremos essa semana as 2 primeiras audiências públicas da cidade, promovida pela Câmara de Vereadores, evidentemente. Na quinta-feira, não está na tela, na quinta-feira, às 19 horas, ocorre a audiência da Segurança Pública, que vai debater a questão do estabelecimento prisional, e eu peço encarecidamente a presença dos senhores vereadores, porque o assunto é controverso, o assunto é bem controverso, e nós, a sociedade, precisa depurar bastante a opinião dos senhores, que representam um segmento importante da sociedade, a respeito do assunto. E muito mais importante do que isso é a reunião de sexta-feira, no dia 23 de agosto, sobre o tratamento de quimioterapia. É muito mais importante porque, na pior das hipóteses, a gente toca do jeito que tem que tocar. A segunda questão da saúde, da audiência pública promovida pelo vereador Fernando Malon, é importante porque o sofrimento é já dito, repisado, e o governador, vou dizer de certa forma, surpreendeu, dizendo que, se for meras questões burocráticas, eu levo. Se a gente não aproveitar agora e fazer o governador nos ouvir, pode demorar mais 4, 5, 6 anos. E se demorar mais um mês, já é muito tempo. Então, eu conclamo a todos que participem dessa reunião, das reuniões, e a sociedade são-bentense. Participe também. Vereador Fernando Malon, sugiro que o senhor abra o espaço, porque as 2 sessões serão transmitidas online, e abre espaço para que também online as pessoas que quiserem perguntas ou esclarecimentos possam enviar à Câmara de Vereadores para tentar esclarecer. Claro que o tempo não vai dar para tudo, mas o objetivo é aumentar ao máximo possível a participação popular. Eu agradeço a atenção de todos os vereadores e todos que nos assistem, e era isso para hoje. Obrigado, presidente.
eu transmito os trabalhos dessa mesa diretora ao vereador César Augusto de Godoy. 5. Vereador Tício Himmelgen. Depois de tantas desculpas, eu vou me abster da minha palavra, mas queria só desejar os parabéns aos nossos 2 vereadores que fazem aniversário hoje, o vereador Ede e o vereador Votroba. Parabéns. Tá? Como líder da bancada do Democrata, eu passo parabéns aos nossos colegas vereadores. O senhor vê exercendo um grande papel na liderança do partido, vereador. 6. Vereador Edmar Geraldo Salomão, com a palavra por até 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham em sua presença, uma saudação especial também ao ex-vereador Fred Bayer, que já foi companheiro nosso aqui nessa Casa de Leis, a todos que nos acompanham pela internet, a imprensa, que sempre tem nos acompanhado, funcionários dessa Casa de Leis, ex-vereadores, que me traz hoje até uma das coisas, o vereador Fernando Malon, em relação ao vereador Fernando Malon, aquele requerimento solicitando a presença nessa tribuna livre, não há necessidade de votação do requerimento, de minha autoria esse requerimento, até para que essa professora venha aqui para falar sobre a questão da educação do município, em motivo do qual o projeto que este vereador apresentou aqui, na assessoria jurídica, ele recebeu um parecer de que continha vício de origem. Então, a gente transformou isso também em indicação, e o projeto anexado a enviado ao prefeito, a gente sabe que a sua origem deverá ser do Executivo Municipal. Eu vou ser bastante breve, mas eu não poderia deixar também de fazer uma colocação em relação ao debate acalorado que houve na última sessão dessa Casa de Leis, e dizer também de que eu acho que no calor da discussão, tanto o vereador presidente César Godoy como o vereador líder de governo, o vereador Fernando Malon, naquela hora, na discussão do debate, partiram para agressões verbais, como diz o vereador Lírio, fazendo parte da discussão, mas, e naquele momento, talvez nenhum dos vereadores tenha se atido e naquela hora era o ego pessoal que estava falando e não era o vereador. Então, eu acho que naquela hora foi esquecido os interesses, né, porque tanto o vereador Fernando Malon como o vereador César Godoy sabem, vereador presidente, que os interesses maiores sempre são a comunidade, a própria Câmara de Vereadores, e o ego pessoal fica de lado. Mas isso aí já passou, foi isso já superado, essa questão. E parabenizar os 2 vereadores pela posição que tiveram hoje aqui em relação a esse episódio que houve na última sessão. Mas eu gostaria de solicitar, eu poderia fazer por escrito, mas eu acho que eu já falei uma vez aqui, vou voltar a falar, ali a acessibilidade das pessoas, os cadeirantes que usam o ProRim lá, continua proibido o estacionamento, só um trecho pequeno. Solicitar ao vereador Fernando Malon para que solicite ao departamento competente da prefeitura que apague aquele amarelo, que não tem sentido aquilo lá. Até então tinha um carrinho lá de cachorro-quente, agora não está mais, então eu acho que... Porque ali é que eles têm que estacionar o carro, né? Na Augusto Clínica. Ali é que eles têm que estacionar, porque a acessibilidade ao ProRim é por ali. É o único lugar, e ali está proibido.
Então, nós temos uns exemplos aí de algumas pessoas que têm que carregar os filhos e as pessoas de idade já no colo, porque não pode estacionar ali perto. Então, isso é uma coisa bem fácil, mas está criando um baita de um problema isso ali. Mas eu queria também chamar a atenção dos senhores vereadores de uma preocupação que deve ser de toda a Câmara de Vereadores, a questão da meta 4 que o governo federal está querendo implantar pelo Ministério de Educação, que nós não podemos concordar. Nós não podemos concordar porque nós temos o exemplo aqui em São Bento do Sul, um exemplo vivo, que há 43 anos está em atividade aqui em São Bento, que é a questão da APAE. Nós não vamos poder concordar, se o governo federal cortar, ou se alguém cortar, de que não pode mais ser considerado qualquer tipo de ajuda pelo governo federal, estadual, para a APAE, o município de São Bento do Sul, nós, vereadores, temos a responsabilidade de manter a APAE em atividade. Porque olhem só os senhores vereadores que nos acompanham, o grande problema que nós vamos criar, que será criado, se por acaso, por uma infelicidade, alguém queira fechar a APAE. Isso aí é uma coisa que nos revolta, porque ninguém pede para vir ao mundo da maneira que essas pessoas vêm. Mas alguém tem que se responsabilizar por elas, e a APAE faz isso. O vereador Peter Knoibel já conhece, que já trabalhou lá. Nós conhecemos, que já colaboramos e ajudamos e vamos colaborar sempre. Os senhores vereadores também conhecem a situação. Não é justo que essas crianças, essas pessoas, porque alguns dizem que não, mas se a pessoa entrou lá com 10 anos e hoje tem 53 anos, é porque a APAE está fazendo um bom atendimento. O município está fazendo um atendimento bom. Está destinando recursos, a APAE agora vem com essa conversa de implantar o Meta 4, isso aí, para mim, isso aí, eu volto a dizer, isso aí é o fim da picada. E nós, vereadores, temos responsabilidade, pelo menos com a nossa APAE aqui em São Bento do Sul, de continuar mantendo, porque o número de alunos lá é muito grande e nós não podemos deixar. Desde o ano de 1970, quando ela foi fundada, nós sempre voltamos nossa atenção para a APAE e queremos cumprimentar toda a direção da APAE, os funcionários, pelo excelente trabalho que eles realizam aqui no nosso município, porque é um trabalho social. Talvez eu vou dizer para os senhores, aqui, do fundo do coração, o mais importante que existe em São Bento do Sul. Entre todos, mas esse é o mais importante. Então, eu não posso concordar com a implantação do Meta 4. E se acontecer qualquer coisa aqui, nós todos temos que estar atentos para continuarmos mantendo a APAE em evidência, que ela se mantenha. Nós não podemos concordar que a APAE aqui simplesmente seja fechado e não, acabou-se a APAE. Mas eu também queria colocar, e até eu acho interessante isso aí. Ali na rua Antônio Quesimo, tem um trecho lá, um triângulo que pertence ao município. Ali, já depois na rua José Vaz, ali, Antônio Quesimo, José Vaz, antiga acesso para Oxford, onde dá acesso ao Belém, no supermercado Belém, e já depois do Germânia, à esquerda ali, havia uma plantação de chuva de ouro e pingo de ouro, que são aquelas árvores que produzem aquela flor amarela. Eu não sei por que cargas d'água, aquelas árvores foram cortadas lá. Como também não sei porquê, até trouxe aí, gostaria de pedir ao Márcio, o nosso secretário, para que ele colocasse ali por que foram cortadas árvores que o prefeito Silvio Drevik mandou plantar, o prefeito Fernando Marão mandou plantar, o prefeito Magno Boma pediu para plantar. Aí vem 3, 4 prefeitos com uma visão ambiental muito boa, muito importante, plantam. Aí vem um camarada e manda cortar. No museu, vocês dão uma olhada o que aconteceu lá. Vejo os senhores, coloca mais, olha, isso aqui é uma visão que nós temos indo para Oxford, os senhores podem ver, ó. Claro que vai brotar novamente isso ali, vai brotar. Mas tem algumas que foram cortadas embaixo no tronco, podem ver ali, pela situação dela, ó. Então, não tem sentido. Eu acho que não existe motivação para dizer, não, nós queremos mostrar o museu. Não, todo mundo sabe que o museu existe, mas ele tem que ser arborizado. Então, quer dizer que eu acho que faltou aí um pouco de visão, de planejamento, não sei quem foi, até um funcionário da prefeitura esteve ali na rodoviária dizendo, não, isso fui eu que mandei cortar, porque eu mando cortar, porque eu não sei o quê. Eu achei, até comentei isso com o vereador Fernando Marão, lá na Univille, em relação a isso aí.
Eu acho que nós não podemos fazer isso. Só falta eles ir lá naquela rampa que existe ali no nosso cemitério municipal e cortar aquilo lá também. Porque aquilo lá é um campo santo, está muito bonito. Lá foi plantado por diversos prefeitos aquilo lá. São árvores que dão chuva de ouro, ó, pingo de ouro, que são árvores bonitas, são flores bonitas que dão aquelas flores amarelas. E de repente vai alguém lá e manda cortar tudo. Não dá, eu sinceramente não estou entendendo. Eu acho que devia ter uma comissão que analisasse, que visse isso aí primeiro. Vamos cortar, não vamos cortar, consultar, entende? Porque, de repente, o vereador Fernando Malon, amanhã depois, vereador Fernando, eu cito o senhor porque o senhor está aqui presente, mas as suas próprias filhas podem um dia dizer, seus netos, um dia que o senhor vai ter bastante, vai dizer, olha aqui, isso aqui foi plantado pelo meu pai. Não vai poder cortar tudo. Senhor vereador, o seu tempo esgotou. Tá, muito obrigado, senhor. Tinha mais alguns assuntos, mas acabou o tempo, respeitando o regimento. Muito obrigado. Só registrar que na sessão de hoje, nós ficamos abaixo em transmissão online, pessoas nos assistindo online, apenas daquela sessão em que a secretária veio nos falar sobre os computadores. Claro que as pessoas que nos assistem estão assistindo com a vontade de entender o que acontece na Câmara de Vereadores, mas eu também não tenho dúvida de que esperavam que eu e o vereador Fernando Malon nos degladiássemos de uma forma mais intensa e pior. Eu não tenho nem dúvida disso pela quantidade. Mas alguns saem decepcionados, mas o que importa é que a grande parte da população sai feliz com a postura dos vereadores, que a gente sabe que tudo é momentâneo e isso também é. E não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores, convocando-os já em seguida para a reunião extraordinária que se realizará na sequência desta reunião.